Olá, alunos! Bem-vindo a mais uma aula de histologia a nível graduação. Hoje nós falaremos da histologia do tecido ósseo. Bom, o tecido ósseo faz parte do tecido conjuntivo. Ele é um tipo de tecido conjuntivo especializado. Então, só para a gente lembrar que na histologia a gente tem a classificação de 4 tecidos fundamentais, sendo o tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso, e que todos esses tecidos são formados por células mais a sua matriz extracelular. Lembrando que as células são a parte viva do tecido, que vão produzir a matriz extracelular, que é uma rede de proteínas e açúcares que dão suporte às células, tá? Vão dar forma aos tecidos. Então, só para a gente relembrar as características básicas de todo o tecido conjuntivo, que inclui o tecido ósseo, eles são tecidos que possuem muita matriz extracelular. Então, as células estão espaçadas entre si por essa matriz, tá? Por essas proteínas, por esses açúcares e, no caso do osso, por minerais de cálcio e fosfato. Tá? Então, muitas vezes, nos tecidos conjuntivos, quem vai executar a função do tecido é a matriz e não as células em si. Então, por exemplo, no caso do tecido ósseo, o que é duro no osso é a matriz extracelular, que possui cristais de mineral, tá? Cálcio e fosfato, e não a célula. A célula continua mole, continua sendo formada por lipídios, água e proteínas. Então, a célula do osso não é dura, o que é duro é a matriz extracelular que está cercando essa célula. Então, vamos ao tecido ósseo. O tecido ósseo é um tecido conjuntivo especializado em que sua matriz extracelular é mineralizada por cristais de cálcio e fosfato. Tá? Ele é um tecido altamente vascularizado, então tem muitos vasos sanguíneos passando pelo tecido ósseo, e ele é também um tecido metabolicamente ativo, ou seja, suas células estão sempre em atividade, ou estão se dividindo, ou estão produzindo mais matriz mineralizada, mais matriz óssea, ou estão absorvendo matriz óssea, ou estão conversando com as células do sangue que ficam ali dentro do osso, tá? Enfim, é um tecido muito ativo. Eu reforço esse ponto porque muitas vezes a gente acha que o tecido ósseo é um tecido meio morto, tipo a madeira de uma árvore, que está ali só dando uma sustentação, mas não. O tecido ósseo ele é muito ativo, suas células estão sempre em alta atividade. Tá? Beleza. Ele vai ser endurecido, ele ganha a sua dureza por conta desses cristais de cálcio e fosfato. Tá? Isso daqui vai ser importante, esse cálcio e fosfato, porque o osso vai acabar servindo como uma reserva desses dois minerais, cálcio e fosfato. O nosso sangue ele não pode ter uma concentração zero nem de cálcio nem de fosfato. Então, quando as concentrações dessas duas substâncias estão abaixando, nossas células vão até o osso, degradam parte do osso e liberam esse conteúdo de cálcio e fosfato para o sangue, para que a gente mantenha um equilíbrio dessa concentração, uma homeostase. Para que serve o cálcio e fosfato? Cálcio é uma molécula de sinalização intracelular. Um dos eventos que ela sinaliza é o da contração muscular, por exemplo. Então, não só quando a gente fala de músculo, a gente não está falando só do bíceps, do tríceps, do quadríceps, da panturrilha, a gente está falando também de coração, do músculo cardíaco. Então, sem cálcio, nosso coração não seria capaz de bater, tá? Não seria capaz de contrair. É a entrada do cálcio, é a liberação de cálcio na célula, na célula muscular, que faz com que ela contraia. E o fosfato é também molécula de sinalização intracelular, e ele vai formar uma das moléculas mais importantes dentro da célula, que é o ATP, tá? Que é a molécula que é a energia dentro da célula. Então, qualquer processo na célula que gaste energia, quando ela se mexe, quando ela faz as suas reações químicas que tem gasto de energia, o que ela está gastando é a molécula de ATP, adenosina trifosfato. Então, o fosfato é bem importante, tá? Outras funções do meu tecido ósseo é dar sustentação corporal, é claro, e proteger os órgãos vitais. Então, nossos órgãos vitais, coração e pulmão, por exemplo, estão protegidos pela caixa torácica. O cérebro está protegido pelo crânio. A medula vertebral, medula espinhal, está protegido pela nossa espinha dorsal, pelos ossos da nossa coluna vertebral. Então, ela vai dar essa função, o tecido ósseo vai dar essa função de sustentação e proteção. Além disso, os ossos são ocos e vão abrigar as células produtoras da célula do sangue. Vão abrigar a hematopoese, que é esse processo de produção de células do sangue. Tá? Vamos ver como que isso acontece.
Então, os ossos, na verdade, acabamos de descobrir, né, que são formados por mais tecidos que somente o tecido ósseo. A gente tem o tecido ósseo só na sua periferia, né, um osso compacto que dá estrutura para esse osso, dá firmeza e dureza para esse osso. Por dentro, aqui na parte vermelha, a gente tem um outro tipo de tecido ósseo, que é um tecido ósseo que forma uma malha, que forma uma rede, que é chamado de tecido ósseo trabecular, tá? Que vai abrigar as células que formam as células do sangue, vão abrigar as células que fazem a hematopoese. Então, por isso a gente tem aqui em vermelho, né, a representação desse tecido. E no meio, em amarelo, a gente tem um tecido adiposo, que ocupa essa cavidade dos ossos. Então, na verdade, os ossos são ocos por dentro, tá? Onde eu vou ter tecido hematopoético e tecido adiposo ocupando esse interior, tá? Os ossos, eles têm uma grande diversidade de formas. A gente tem ossos achatados e finos, ossos compridos, como o fêmur e a tíbia, ossos pequenos, como os ossos da vértebra, né, que se encaixam para formar nossa coluna dorsal. Enfim, os ossos têm uma grande variedade de formas possíveis que eles podem se encontrar, tá? E além do tecido hematopoético e do tecido adiposo, na ponta dos ossos a gente ainda vai achar cartilagem, né? Então, quando dois ossos se encontram, a gente tem uma articulação. Na superfície desses ossos, a gente vai ter uma cartilagem protegendo esses dois ossos do atrito entre si. Então, quando a gente estuda a arquitetura óssea, a gente organiza o osso em áreas, né? O osso é dividido, então, na parte do meio central, que é a diáfise. Nas suas extremidades é chamado de epífise, então cada osso tem duas epífises, né? E na região intermediária é chamada de metáfise, tá? Como que está organizada essa estrutura do osso? O osso a gente tem tecido ósseo compacto na periferia, tecido ósseo compacto na periferia, tá? Que vai dar dureza, vai dar resistência. E por dentro eu tenho esse tecido osso trabecular, ou tecido ósseo esponjoso, que ele forma literalmente uma rede de osso, que é onde vai se instalar o meu tecido hematopoético, o tecido produtor do sangue. Então tá aqui mais uma ilustraçãozinha, né, para a gente entender. Quando eu pego uma região ali da ponta do osso, da epífise, e corto, o que eu vejo é isso daqui. Na periferia eu tenho o osso compacto, e na parte central eu tenho o osso trabecular ou osso esponjoso, esse osso que forma essas redinhas aqui, aonde a hematopoese vai acontecer, onde as células produtoras do sangue vão se instalar para produzir as células do sangue de fato. Nessa ilustraçãozinha aqui, a gente consegue ver esse osso compacto na periferia e dentro dele a gente tem muitos vasos sanguíneos passando. E a gente classifica duas estruturas aqui. Quando eu tenho essas cavidades por onde passam esses vasos sanguíneos ao longo do tecido compacto, ao longo do osso compacto, né? Então, nesse sentido aqui, na direção mais comprida do osso, a gente chama essa estrutura de canal de Haver. É o canal por onde está passando o vaso sanguíneo. E quando ele está na direção de dentro para fora, está na direção transversal, a gente chama ele de canal de Volkmann, tá? Então, vaso sanguíneo passando na longitudinal do osso compacto é canal de Haver, vaso sanguíneo passando na transversal do osso compacto a gente chama de canal de Volkmann. E apesar de não estar representado aqui, na parte do tecido ósseo trabecular a gente também tem muitos vasos sanguíneos. Imagina que é aqui que as células do sangue estão sendo produzidas. Então, assim que elas forem produzidas, elas têm que ser enviadas para o sangue. Então, vou ter vários vasos sanguíneos presentes aqui na parte interna do osso, tá? Então, na verdade, isso tudo é para mostrar para vocês que o osso ele é muito, muito, muito vascularizado. Eu tenho artérias e veias entrando pela epífise, entrando pela metáfise, entrando pela diáfise, tá? E formando uma rede de capilares, tanto no periósteo, quanto no próprio osso compacto, quanto no osso trabecular também. Tá? Então, o osso é muito, muito, muito vascularizado. Aqui a gente consegue ver alguns canais de Havers, né? Onde eu tenho vaso sanguíneo passando por dentro, ao longo, né, do osso compacto, e canal de Volkmann, que é o vaso sanguíneo, né, essa abertura dentro do osso compacto, onde passa o vaso sanguíneo na transversal do osso. Se a gente pegar um osso, a gente vai literalmente ver buracos, que são foramen, por onde entram essas grandes artérias e grandes veias, tá? Inclusive, um dos grandes perigos de acidentes de carro e acidentes com idosos também, né, quando eles fraturam o fêmur ou quebram o fêmur,
é o risco que tem de hemorragia. Então, você quebrar o fêmur, na verdade, você está rompendo vários vasos sanguíneos que vão começar a liberar seu conteúdo, né, para fora. O sangue vai sair de dentro dos vasos. Então, existe um grande risco de morrer por hemorragia quando você passa por algum acidente muito sério que envolve quebra dos ossos, tá? Principalmente do fêmur, né, que é o maior osso. Então, está aqui mais uma ilustraçãozinha para a gente entender melhor esse sistemazinho dos vasos sanguíneos. Então, eu tenho osso trabecular na parte interna do osso compacto na periferia. Nessa região de osso compacto, eu tenho os vasos sanguíneos que passam ao longo desse osso, na direção mais comprida, vão formar o sistema de Haver, né? Porque o vaso sanguíneo está passando por dentro do canal de Haver. E quando esse vaso sanguíneo passa na transversal, então na direção de dentro para fora do osso, a gente chama esse canal de Volkmann, tá? Uma classificaçãozinha que a gente faz em relação à direção desses vasos sanguíneos. Então, preciso que um canal seja aberto ali para esse vaso sanguíneo poder passar. Então, aqui eu tenho mais uma imagem só para ilustrar essa diferença entre o tecido ósseo esponjoso, né, que forma uma rede, e o tecido osso compacto, que quando a gente olha numa tomografia computadorizada, a gente consegue recriar esses espaços, esses canais, tanto o canal de Haver, que está ao longo do osso, quanto o canal de Volkmann, que está transversal ao osso. Aqui num corte histológico, para a gente ver essa estrutura, canal de Haver com vaso sanguíneo passando por dentro. Em volta eu tenho essa estrutura circular, porque o tecido ósseo vai ser depositado em camadas circulares, que a gente chama de lamelas. Tá? Então, lamelas concêntricas, porque estão nesse formato redondo. E cada pontinho desse daqui é uma célula óssea, chamada de osteócito. Então, eu tenho meu canal de Haver centralizado e vários osteócitos formando esses círculos em volta dos canais de Haver. Tá? Aqui um outro canal de Haver com um canal de Volkmann aparente. A gente sabe porque ele está numa direção contrária desse daqui, né? Enquanto esse daqui está indo para dentro da imagem, esse daqui está saindo, está transversal ao nosso corte. Então, nesses canais de Haver, onde eu tenho a cavidade por onde passa o vaso sanguíneo, ao redor dele eu tenho as minhas células do osso chamadas de osteócito. Então, cada pontinho desse aqui é o buraco aonde esse osteócito fica. Bom, esse osteócito está inserido na matriz óssea, né, que é mineralizada. Se a matriz é mineralizada, ele não tem para onde ir, ele não consegue se mexer, ele vai ficar preso aí na sua lacuna para o resto da vida. Então, como é que ele vai se comunicar com as outras células se ele está preso aí? Na verdade, esses osteócitos eles emitem vários prolongamentos. Eles conseguem criar pequenos canais por onde esse prolongamento vai se esticar até fazer contato com a célula vizinha. Tá? O nome desse canalzinho que ele consegue criar é canalícula. Então, o osteócito cria várias canalículas por onde ele passa os seus prolongamentos e entra em contato direto com a célula vizinha. Então, é uma célula, o osteócito, com vários prolongamentos, onde ele encontra a célula vizinha, e aqui eu vou ter junções comunicantes. Vai permitir que os nutrientes, as moléculas, passem de uma célula para outra. Tá? Então, como essa matriz é mineralizada, endurecida, se uma célula produz um sinal, uma proteína para outra, para exercer uma certa função na outra, essa proteína não conseguiria ir difundindo, né, igual nos outros tecidos, porque aqui a matriz está dura, está mineralizada. Então, essa comunicação vai acontecer de maneira direta, através desses prolongamentos dos osteócitos. Tá? Agora, entendendo um pouquinho melhor a parte da matriz extracelular, essa matriz é feita por uma parte orgânica, assim como todos os outros tecidos, né, no nosso corpo, e por uma parte inorgânica, que é o que vai dar um endurecimento, vai dar dureza a esse tecido ósseo. Parte orgânica, vamos lá. Parte orgânica corresponde a 35% do total da matriz, e a principal proteína é o colágeno do tipo 1. Então, o mesmo colágeno que forma os outros tecidos conjuntivos, né? Tecido conjuntivo propriamente dito, denso e frouxo, são formados majoritariamente pelo colágeno do tipo 1. Inclusive, o colágeno do tipo 1 é a proteína mais abundante no nosso corpo. Tá? Além disso, a gente tem as proteoglicanas e glicosaminoglicanas, os GAGs, que vão formar a parte de substância fundamental amorfa, né? A parte de gelificação assim, da matriz. Então, essas duas moléculas, né? Os GAGs, que são os açúcares compridos, e as proteoglicanas,
que são esses GAGs ligados a um centro de proteína, eles vão atrair moléculas de água, tá? E vão dar uma certa flexibilidade para esse tecido ósseo. Então, esse tecido ósseo não é 100% duro, não é totalmente duro, ele ainda admite uma certa flexibilidade, uma certa deformação. E isso é até importante para ele não quebrar com facilidade, tá? Além das proteoglicanas e GAGs, a gente tem as glicoproteínas adesivas, que juntam célula na matriz, ancora a célula na matriz. Algumas proteínas que vão ajudar a cristalizar o cálcio e o fosfato, tá? E umas proteínas, como é o caso da BMP, que vão induzir a produção de células osteogênicas, ou seja, vão formar células que formam mais osso. Então, esse BMP, que é a proteína morfogênica do osso, ele fica preso na matriz óssea que está mineralizada, certo? A célula não tem acesso a essa molécula, porque ela está presa lá na matriz. Só que quando esse osso for quebrado, se ele sofrer uma fratura, assim que ele for quebrado, essa molécula vai ser liberada, vai ficar livre e vai agir nas células que estejam ali em volta para transformar elas em células de osso. Então, assim que a fratura acontece no nosso corpo, a gente já tem a sinalização para que as células ali em volta se tornem células do osso e comecem a reparar esse problema, comecem a reparar essa fratura que foi, né, ocasionada no osso, tá? Em relação à parte inorgânica, a gente tem o cálcio e o fosfato, que formam um cristal chamado de hidroxiapatita. Então, a parte inorgânica ela é importante para resistir à deformação, dar a dureza ao osso, e a parte orgânica, o contrário. Ela deforma um pouquinho e permite que o osso não quebre com tanta facilidade. Tá? Permite com que a gente tenha forças físicas sendo exercidas no osso sem ele quebrar totalmente. Então, por exemplo, se a gente pega o osso e coloca numa fornalha, por exemplo, a fornalha de um crematório, a parte orgânica vai evaporar, só vai ficar a parte inorgânica. O osso vai estar lá com a mesma forma dele e ainda vai estar duro. Só que quando você fizer uma força nele, ele vai esfarelar, ele vai ficar quebradiço por não ter essa parte orgânica, por não ter esse colágeno do tipo 1 que está unindo, que está dando ligação entre os cristais de hidroxiapatita, que é a parte dura do osso. Tá? Então fica só o cristal e a estrutura que estava unindo todos esses cristais, mantendo eles fortemente presos uns nos outros, vai ter ido embora, né, se a gente colocar esse osso no forno. Então quem faz isso é principalmente o colágeno do tipo 1. Tá? Por outro lado, se a gente tira a parte inorgânica do osso e deixa só a orgânica, esse tecido ósseo ficaria do mesmo formato, tá? Na mesma forma, mas ele estaria molenga, não seria duro, então não daria sustentação ao nosso corpo. Então aqui eu tenho dois cortes histológicos, né? Quando a gente coloca esse corte no microscópio para olhar, e existem duas técnicas diferentes para a gente processar esse tecido ósseo. Uma delas é pegar um fragmento de osso e lixar, até ele ficar bem fininho e aí a gente conseguir ver no microscópio, tá? Porque para ver no microscópio a luz tem que ser capaz de atravessar a amostra, então a gente precisa cortar bem fino aquilo que a gente quer ver. Então uma maneira, né, de se ver o tecido ósseo é através desse desgaste, utilizando uma lixa. Então o que a gente está vendo aqui é um canal de Haver com vaso sanguíneo no meio e os osteócitos aqui em volta, né, nessa conformação circular, porque o tecido ósseo vai ser depositado assim em círculos ao redor desse canal, tá? Pontinho preto são os osteócitos, a gente consegue ver as linhazinhas pretas que são os seus prolongamentos fazendo contato com as células vizinhas. E aqui na direita a gente tem um processamento onde esse osso foi descalcificado. Então coloquei ele numa solução que tira o cálcio, tira o fosfato. Ficou somente a parte orgânica. Uma vez que ficou só a parte orgânica, ele ficou mole, então eu consigo agora cortar, passar ele numa lâmina e tirar uma fatia bem fininha para eu conseguir olhar no microscópio. Ok, então como está organizado esse osso em relação aos seus tecidos? A gente tem aqui na imagem um tecido ósseo, tá? Que é essa mancha rosa, esse rosa-choque homogêneo, onde eu tenho células no seu interior. Então, esses aqui são os osteócitos, as células que ficam presas na matriz óssea, tá? E a gente vai ter um tecido conjuntivo pelo lado de fora do osso, chamado de periósteo, muito igual ao pericôndrio, tá? Extremamente igual. Então, tem um tecido conjuntivo denso, não modelado, onde eu vou ter várias células progenitoras aqui
nesse tecido que está revestindo a superfície do osso, tá? Nessa camada mais interna. Então aqui eu tenho as células que podem virar osso. E na parte de dentro do osso, eu vou ter uma outra camada que é chamada de endósteo, que são as células do osso, tá? Então não é tecido conjuntivo, são células do osso mesmo, só que elas têm, eu tenho células osteoprogenitoras aqui, tenho células que conseguem gerar mais células do osso, conseguem gerar osteócitos, por exemplo, tá? Então nessa parte do endósteo, que é a superfície interna do osso, está para dentro do osso, estou voltado aqui para o tecido hematopoético, que é o tecido que forma as células do sangue. Eu vou ter um monte de células progenitoras, aqui células que vão virar células do osso, e também vou ter células chamadas de osteoblastos, que são as células produtoras da matriz óssea, tá? Como essas células estão em contato íntimo com as células hematopoéticas, elas duas vão conversar e a célula do osso vai ter influência sobre as células hematopoéticas. Então, ela consegue interferir ou influenciar o quanto dessas células vão ser produzidas ou quais células vão ser produzidas do sangue, tá? Do lado de fora, revestindo o osso, eu tenho o tecido conjuntivo denso, o periósteo, e esse periósteo consegue ser dividido em duas camadas, tal qual o pericôndrio. Tem a camada mais interna, onde eu tenho a parte proliferativa, né, onde tem as células osteoprogenitoras, células que vão virar células do osso, tá? Então são importantes durante o desenvolvimento, importantes durante o reparo ósseo, né, quando esse osso sofre uma fratura, são essas células que vão se multiplicar e formar osso, né, para repor essa região de fratura, tá? E eu tenho a parte mais externa, que é a parte chamada de fibrosa, que é um tecido conjuntivo denso, onde chegam muitos vasos sanguíneos. Então aqui eu tenho um corte de osso que foi desmineralizado. Aqui é a parte de dentro do osso, chamada de medula óssea. Consigo ver um tecido hematopoético aqui dentro. Então, essa camada de células que está revestindo essa superfície interna do osso é chamada de endósteo. Vou ter as células progenitoras e os osteoblastos, células produtoras de osso. Em rosa-choque é a minha matriz óssea mineralizada, tá? Então aqui é tecido ósseo duro, né? E cada pontinho branco desse, com um pontinho roxo por dentro, é uma célula, é um osteócito que está preso aqui dentro da matriz, tá? Tem um canal de Havers presentes aqui, né? Então, uma cavidade com um vaso sanguíneo passando por dentro. E tem o periósteo na parte externa do osso, do lado de fora do osso. Então, tecido conjuntivo denso que abriga várias células osteoprogenitoras pelo lado de fora. Então, vamos entender agora as células ósseas, tá? Que são três caras que vão participar. Além, é claro, das células progenitoras, né? Porque a gente não considera a célula progenitora como sendo uma célula óssea ainda. Ela é uma célula que pode virar osso, que vai virar osso no momento de necessidade, tá? Então a gente tem três tipos celulares diferentes no osso. A gente tem o osteoblasto, o osteócito e o osteoclasto. Vamos começar então pelo osteoblasto. O osteoblasto é uma célula que vive na superfície do tecido ósseo, tá? Então ele vive ali no endósteo ou na superfície dos ossos trabeculares. Ela é uma célula que tem um formato mais quadradinho e a função dela é produzir a matriz orgânica e estimular a sua mineralização. Então ele não produz já a matriz orgânica de cara, né? Ele só, como toda coisa viva, como toda célula, ele só produz a parte orgânica. Então essa célula produz muito colágeno do tipo 1. E quando ele produz esse colágeno do tipo 1, ele libera uma outra proteína que concentra o cálcio em cima desse colágeno, o cálcio e o fosfato, né? Então acaba que vão se formando vários cristais em cima desse colágeno do tipo 1 e a matriz fica endurecida. Os osteoblastos representam aí 5% do total de células do osso, duram mais ou menos 2 semanas, tá? Dentro do osso, e são formados pelas nossas células osteoprogenitoras, também conhecido como célula-tronco mesenquimal. Beleza. Esses osteoblastos, eles estão ali na superfície do osso e vão começar a produzir a matriz. Eles vão produzindo matriz, vai colocando matriz em volta dele, até que chega uma hora que ele fica preso na própria matriz que ele produziu. Ele fica literalmente preso, né? Cercado por essa matriz dura e não tem mais para onde ir.
Então, nesse momento, ele se torna um osteócito. E aí ele começa a mudar a sua forma. Ele sai dessa forma quadrada, começa a entrar nessa forma cheia de prolongamentos que tem o osteócito, tá? Então, o osteócito está preso nas lacunas da matriz óssea, né, que está mineralizada, ele não tem para onde ir. Ele começa a emitir esses prolongamentos e abrir os espaços, que são as canalículas, por onde esses prolongamentos passam, para fazer contato com as células vizinhas. Qual é a função do osteócito? Manter a matriz óssea, fazer a manutenção dessa matriz. Ou seja, quando há uma microfratura, ele vai lá, absorve essa região da microfratura, né, e deposita um pouco de matriz nova. Tá? Ele não tem a capacidade de produzir muita matriz, ele faz uma manutenção mínima, tá ok? E ele vai funcionar muito como um sensor do estresse mecânico. Então ele vai sentir as forças físicas que são exercidas no osso e vai sinalizar para as células, né, o osteoblasto e o osteoclasto, para mudar, para remodelar o osso. Então, por exemplo, se eu tenho um lado do osso que está sofrendo muita compressão, isso quer dizer que esse osso precisa, essa parte do osso precisa mudar a sua forma, tá? Então, vai ter uma parte do osso que vai ser reabsorvida e uma outra parte que vai adicionar osso num outro lugar, para entrar numa forma que essa força seja melhor suportada. Então, a todo momento a gente está colocando o nosso peso sobre os ossos, né? A gente tem todo o peso da nossa estrutura sobre o fêmur, sobre a tíbia, por exemplo. Então, a todo momento eu tenho uma força de compressão sobre a tíbia e o fêmur. O fêmur e a tíbia só têm o formato natural que eles têm por conta dessas forças que são exercidas, tá? E o cara que sente essas forças são os osteócitos e passam essa informação adiante. Como os osteócitos eles estão ali presos nas lacunas, né, do osso, e eles não têm uma atividade muito grande, então eles não ficam toda hora produzindo matriz, eles duram muito tempo ali dentro das lacunas, tá ok? E por fim, a nossa última célula, os osteoclastos, que são as células que vão fazer o contrário do osteoblasto. Ou seja, o osteoblasto produz matriz, o osteoclasto ele quebra e absorve a matriz óssea, ele degrada a matriz óssea, tá? Então eu tenho pouca quantidade dessas células, né, presentes no osso, elas representam só 1%, mas a função desse osteoclasto é muito importante, tá? Não ache que ele é uma célula ruim só porque ele absorve e quebra a matriz óssea. É importante eu conseguir absorver essa matriz óssea, por quê? Porque às vezes eu preciso quebrar uma parte do osso para ter fosfato e ter cálcio no meu sangue. As células precisam dessas substâncias para sobreviver. Além disso, para o osso entrar na sua forma perfeita para resistir às forças mecânicas, às vezes eu preciso absorver um pouquinho de um osso do lado e reforçar do outro, sabe? Então, esses osteoclastos vão permitir com que o osso seja remodelado, que a forma dele mude um pouquinho para eu conseguir entrar na melhor forma possível para resistir às forças físicas que são exercidas sobre esse osso. Tenho pouquíssimas dessas células, tá? Elas representam só 1% do total de células do osso. E as células que dão origem aos osteoclastos é uma população totalmente diferente. Então não é a mesma célula-tronco, né, a osteoprogenitora, que forma os osteoblastos. Ela, na verdade, tem origem na célula-tronco hematopoética. Então as células que formam o sangue vão formar também esse cara, o osteoclasto. Está aqui uma imagem para representar isso. A minha célula-tronco mesenquimal gera células osteoprogenitoras que vão gerar os osteoblastos. Os osteoblastos começam a produzir matriz, ficam cercados de matriz e viram então os osteócitos, tá? Enquanto que os osteoclastos vão ser originados a partir de uma outra população, a população que está presente na medula óssea, né, formando as células do sangue, as células hematopoéticas, que vão dar origem aos osteoclastos, tá? Então está aqui uma imagem de corte histológico do osso. O que é vermelho é a matriz óssea mineralizada. Pontinho dentro dessa matriz vermelha é um osteócito. E essas células que estão formando o endósteo, né, que estão cobrindo essa superfície óssea aqui, são osteoblastos. Aqui a gente consegue ver um bem destacado com seu formatinho meio quadrado, meio retangular. Tá? Então é um osteoblasto ativo, que está produzindo a matriz. E aí a primeira matriz que ele produz, né, quando ele produziu uma matriz e liberou para fora da célula, a gente diz que essa matriz é chamada de osteoide, porque ela ainda está para mineralizar, ainda vai mineralizar de fato. Mas por enquanto ela é só a fração orgânica, tá? Então
Então, a matriz osteoide é a parte orgânica da matriz que ainda vai ser mineralizada. E aí, muitas vezes, ela vai ficar mais clarinha nos nossos cortes. Então, está aqui um outro corte histológico. A gente tem um rosinha claro e um rosa choque pelo lado de fora. Essa diferença de cores me diz que esse rosa clarinho aqui, essa região do rosa clarinho, foi uma matriz óssea que foi depositada mais recentemente. Enquanto que essa mais externa, com rosa mais intenso, ela já está mineralizada, já está completamente mineralizada, então foi depositada há mais tempo. Tá? Aqui é uma imagem de microscópio eletrônico de transmissão. Então, o microscópio consegue ver grandes detalhes de dentro das células que o microscópio óptico não consegue ver. E aqui a gente observa um corte de tecido ósseo. Então, eu tenho uma camada de matriz óssea, né, que já foi mineralizada, uma segunda camada de matriz óssea que foi mineralizada. Lembra que a deposição, a formação de novo tecido ósseo é feita em camadas, tá? E aqui eu tenho a matriz osteoide sendo produzida pelo osteoblasto. Então percebam que existe uma diferença de cor aqui, né? Essa matriz está mais preta, mais escura, porque ela está mais concentrada em proteínas. Ainda não tem os minerais adicionados aqui. Então esse osteoblasto ele está produzindo um monte de matriz, daqui a pouco ele vai produzir matriz em volta dele e vai acabar preso, como esse osteócito aqui, que já está inserido completamente na matriz osteoide, tá? Só falta essa matriz mineralizar. E aí ele vai terminar sua diferenciação em osteócito. Então, o osteócito nada mais é do que esse osteoblasto que ficou preso dentro da matriz mineralizada, e aí ele vai mudar a sua forma. Né? Ele já está preso num buraquinho, não vai mais produzir mais matriz, o que ele vai fazer é esticar os seus prolongamentos para fazer contato com as células vizinhas e aí regular, né, essa matriz óssea, manter essa matriz óssea saudável, íntegra, fazer essa manutenção de matriz óssea, tá ok? Então eles ocupam um buraco que é chamado de lacuna e emitem esses prolongamentos através de canalículos, tá? Pequenos canais. Tá aqui uma imagem de microscópio eletrônico de varredura, mostrando a superfície, né, de um corte ósseo, onde eu tenho ali meu osteócito com milhares de prolongamentos se interconectando com várias células ao redor. E a terceira célula que a gente possui, que são os osteoclastos, são as células responsáveis por absorver o osso. Então vão degradar o osso e absorver essa matriz óssea, tá? São células móveis, então elas se mexem ali por dentro da medula óssea, acessando vários lugares, né, desse endósteo. São células multinucleadas, porque elas são formadas a partir da fusão de várias células. Então está aqui a imagem dela, ó, uma célula bem grande, com 1, 2, 3 núcleos, né? Quatro núcleos aqui dentro dessa célula. Então ela pode ter uma quantidade variada, tá, de núcleos, não tem um número muito certo, mas sempre é multinucleada, pelo menos mais de 2 núcleos a gente sempre vai ver. A função dela é absorver essa matriz óssea, justamente para a gente conseguir remodelar o osso de acordo com a necessidade. Essa necessidade aqui são as forças físicas que estão sendo exercidas nesse osso. Ele precisa se moldar para melhor suportar essas forças, tá? Então, para ele ser moldado, né, uma parte precisa ser absorvida e em outra parte vai ser adicionado o osso novo. Inclusive, esse ato dele absorver o osso é importante para eu estar sempre renovando a matriz óssea. Com o tempo, as proteínas vão sofrendo pequenas modificações, vão sendo degradadas e elas acabam ficando mais fracas. Além disso, conforme as forças físicas vão sendo exercidas, o osso vai sofrendo microfraturas. Então ele precisa ser renovado constantemente. Então é importante que eu tenha um osteoclasto para absorver essa região que está danificada, que está um pouco degradada. Aí depois vem o osteoblasto nesse lugar e deposita um osso novo. E aí pronto, o osso foi renovado, tá? Então tem aqui mais um corte histológico mostrando esse osteoclasto, né, multinucleado, tem 4 núcleos aqui dentro dele. Perceba que ele é uma célula muito maior do que as outras que estão aqui do lado. Ele está bem na superfície do osso, começando um processo de reabsorver esse osso aqui. Quando a gente olha numa imagem produzida por microscópio eletrônico de varredura, que vê a superfície, a gente vê que esse osteoclasto ele vai andando e vai deixando um rastro, que é um buraco, né, uma região em que ele absorveu essa matriz mineralizada.
Então, como é que ele faz isso? O osteoclasto chega ali na superfície do osso, se adere a essa matriz, né, as proteínas que estão presentes ali na matriz, e ele cria uma zona de selagem. Ele tem certas proteínas que selam essa passagem aqui. Então ele consegue separar esses dois ambientes, o ambiente que seria a medula óssea aqui para cima, e esse ambiente onde ele vai começar a reabsorver o osso. E aí como que ele faz isso? Porque o osso está duro, o osso está mineralizado, né? Ele não consegue simplesmente chegar ali e arrancar um pedaço, não tem força suficiente. Então para isso, ele vai ter que fazer duas coisas. Primeiro, liberar um ácido, tá aqui, ó, ele liberando H+, tá? Então ele está criando um ambiente ácido, pH 4,5, um pH consideravelmente ácido, tá? Um neutro é 7, né? Aqui no osso esse ambiente está num pH neutro, que é 7. Então ele cria um ambiente ácido, porque esse ácido vai desfazer os cristais de hidroxiapatita, os cristais de cálcio e fosfato que estão formados aqui na matriz. E ao mesmo tempo, ele vai liberar várias vesículas contendo enzimas que degradam a matriz. Então, um exemplo das enzimas que ele vai liberar é a colagenase, ou seja, a enzima que degrada o colágeno. Então, pronto, ele conseguiu criar um ambiente ácido que degrada o cristal, né? Quebra esse cristal, o ácido, o cálcio e o fósforo, né? O fosfato fica em solução. E o que sobra da matriz, que é a parte orgânica, o colágeno, ele quebra através da colagenase e outras enzimas, tá? Então, através desse lado aqui da célula, né, da sua superfície, ele vai absorver essas substâncias e liberar essas substâncias para o outro lado, ou utilizar, né, esses pedaços de colágeno, por exemplo, para ele montar suas próprias proteínas. Então, a todo momento, é importante que a gente entenda isso, eu tenho um remodelamento ósseo acontecendo. Processo contínuo de renovação do tecido. Por que isso é importante? Porque os ossos constantemente sofrem microfraturas, tá? E eu preciso reparar essas microfraturas, essas microrachaduras, para que eu tenha uma resistência otimizada dos ossos, para que esse osso sempre esteja na melhor condição de resistir às forças físicas que são exercidas sobre ele. Beleza? Então, em condições fisiológicas, em condições saudáveis, o volume de osso que eu absorvo, que eu estou degradando, é o mesmo volume de osso que eu estou depositando. Então, eu estou produzindo osso novo na mesma medida que eu estou degradando o osso. E aí eu tenho uma quantidade igual de osso sendo produzido e degradado. Mantenho aí o meu esqueleto. Tá? O problema da osteoporose, por exemplo, é porque a gente sai desse equilíbrio. Agora eu tenho mais osso sendo degradado do que osso novo sendo produzido. E aí o osso começa a ficar frágil, quebra com facilidade. Então, como que acontece esse processo de remodelamento ósseo? No osso trabecular, é bem simples. Você tem uma superfície, chega um osteoclasto, um grupo de osteoclastos, começa o processo de reabsorção, então degradei aqui a matriz óssea mineralizada, até um certo ponto. Quando chega nesse certo ponto, ele para e recruta os osteoblastos para aquele lugar. Então, os osteoblastos chegando ali vão depositar uma matriz óssea nova e pronto, formei um osso novo naquela região. Então, está aqui um corte histológico mostrando esse processo acontecendo. Eu tenho um osteoclasto aqui na pontinha, ele está absorvendo a matriz, enquanto os osteoblastos aqui na superfície estão depositando uma matriz óssea nova, tá? Estão fazendo o osso novo aqui nessa superfície. Mais outra imagem, osteoclasto, célula grande, multinucleada, tem um aqui, outro aqui embaixo, outro aqui do lado. O osteoclasto está reabsorvendo, ou seja, degradando essa matriz óssea, enquanto os osteoblastos aqui da superfície estão produzindo o osso novo. Tá? Então, a todo momento tem um lado sendo degradado, o outro sendo produzido, né? Osso novo sendo produzido. Assim eu mantenho um equilíbrio. No osso compacto, esse processo acontece da mesma forma, só que ele acontece por dentro dos canais de Haver, tá? Então a gente vai ter osteoclastos, vão ser recrutados, né? Eles são células que derivam de células do sangue, são células do sangue que se fundem para gerar esse osteoclasto, tá? Então esse osteoclasto vem pelo sangue, atravessa aqui o vaso sanguíneo, chega na parede do canal de Haver,
começa a degradar de dentro para fora, em direção à periferia desse canal de Haver. Degrada, degrada, degrada até um certo ponto, onde ele para e vai embora. Tá? A partir desse ponto, os osteoblastos são recrutados, então eles vêm pelo lado de fora do vaso sanguíneo, vêm migrando e chegam nessa região onde o osso novo precisa ser depositado. Eles vão depositando e vão ficando presos, né, nesse sentido circular. Então, forma uma camada, aí eles ficam presos. Aí vem outros osteoblastos, formam outra camada e eles ficam presos. E assim sucessivamente até se aproximar de novo ali do vaso sanguíneo que está passando por dentro do canal de Haver. Tá? Então, o que acontece é que esse remodelamento ele acontece no formato de cone. Eu tenho os osteoclastos aqui na frente, né, reabsorvendo, abrindo espaço, abrindo buraco aqui nesse canal de Haver. E aqui para trás eu tenho os osteoblastos depositando matriz nova, então fechando esse cone, até o ponto que ele vai voltar a ser, né, só o canal de Haver ali aberto, tá? Ter só o buraco do canal de Haver. Então, como esse processo vai acontecendo ao longo dos anos, às vezes a gente tem essa formação que está ilustrada aqui em cima. Né? A estrutura redonda do canal de Haver, do sistema de Haver, né? Que tem as camadas concêntricas ou lamelas concêntricas. Beleza, tive a primeira formação ali. Depois esse osso vai ter que ser renovado. Quando ele é renovado, a segunda deposição não acontece exatamente em cima da primeira. Ela acontece por conta própria. Então, às vezes fica em cima da primeira, às vezes fica um pouco mais para o lado, fica meio angulado. Esse processo vai se repetindo. Então, eu vou formando vários e vários anéis, né, que às vezes ficam soltos depois. Então, aqui, por exemplo, nesse corte histológico, a gente tem essa formação das lamelas concêntricas, né? A gente consegue ver um círculo aqui em volta do canal de Haver e a gente vê essas linhas meio perdidas aqui. Né? Essas linhas é o osso maduro, é o osso compacto, mas por que não tem um canal de Haver em volta? Porque já aconteceu esse processo de degradação e formação, várias e várias vezes. Esse aqui acabou sem um canal de Haver no meio, tá? Foi o que sobrou. Aqui embaixo seria um tecido ósseo trabecular, então, ou tecido ósseo esponjoso, tá? E no tecido ósseo trabecular eu não vou ter a formação de um canal de Haver, então não vou ter essas lamelas concêntricas. Mas eu vou ter essas sombrinhas aqui, que indicam que parte desse osso foi degradado até aqui, depois osso novo foi adicionado dali em diante. A gente chama essa linha de cemento, que deu base para a formação do tecido novo. E como a gente vem conversando aqui, a todo momento eu tenho forças físicas sendo exercidas no osso. Um exemplo muito grande é quando a gente coloca aparelho, que o que se mexe não é o dente exatamente, o que está sendo alterado é o osso que dá suporte ao dente, esse osso chamado de osso alveolar. Tá? Então o que acontece? Quando a gente tem forças de compressão, a gente recruta osteoclastos para aquela área e eu vou ter degradação do tecido ósseo. Quando a gente tem forças de tensão, então esse tecido está sendo esticado de alguma maneira, eu recruto osteoblastos e começo a adicionar osso novo ali naquela região. Então o que acontece no aparelho é que essa linha, esse fio de metal, ele tem um formato de C, que é o formato de uma arcada dentária correta, né? E ele vai puxando e empurrando esses brackets, essa estrutura de metal que é colada no dente. Isso vai fazendo com que o dente sofra, né, uma pressão ou tensão. Onde ele está sofrendo pressão vai ser reabsorvido, onde ele está sofrendo tensão vai ter osso novo sendo formado. E assim o dente consegue se deslocar de um lado para o outro, para frente, para trás, né, de um lado para o outro, até se posicionar corretamente na boca, formar uma arcada dentária correta. Então, se a gente pegar os nossos ossos longos e cortar no meio, a gente também vai ver os ossos depositados de uma maneira a suportar essas forças físicas. Então, aqui eu tenho um fêmur, que é o osso que se encaixa no quadril, né, o osso da nossa coxa, que ele sempre está sofrendo uma certa compressão e uma certa tensão por conta do nosso peso. Tá? Como o quadril se encaixa aqui em cima, a compressão fica mais próxima desse lado direito aqui. Enquanto que quando eu tenho uma pressão sendo feita aqui, o outro lado está sofrendo tensão. É como se eu tivesse uma força que está tentando
dobrar essa ponta e por isso esse outro lado ele está meio que sendo esticado, meio que sofrendo uma força de estiramento, tá? Então eu vou ter deposição óssea, se a gente olhar aqui o osso trabecular, nesse sentido das duas forças. Para quê? Para que esse osso fique o mais resistente possível a essas duas forças, né, e consiga então dar sustentação, tá? O tecido ósseo trabecular vai ser depositado sempre na direção dessas forças, para que ele se torne o mais resistente possível. Essa é a maneira em que ele é o mais resistente possível a essas duas forças que estão sendo exercidas em cima dele. Beleza. Durante a nossa formação, ou quando a gente sofre uma fratura, primeiro a gente produz um osso primário ou osso imaturo. Depois esse osso vai ser absorvido e eu vou né, formar um osso novo, que é o osso maduro de fato, tá? Ou osso secundário. Então esse osso primário, quando ele é formado, as fibras colágenas estão sem organização nenhuma, eu tenho pouca quantidade de mineral depositado ali, né? Ele não está 100% mineralizado ainda, ele não está 100% duro. E eu vou ter bastantes osteócitos presentes nessa região. Então os osteócitos estão aqui, estão até próximos, né? Depois, esse osso primário é absorvido pelos osteoclastos e os osteoblastos são recrutados para depositar um osso, né, uma matriz óssea mineralizada de fato, uma matriz óssea madura. Então, dessa vez, quando o osteoblasto for lá, ele vai depositar as fibras colágenas de maneira organizada, em lamelas, né? E esse tecido vai desenvolver completamente a sua mineralização, vai ficar bem duro de fato. Então está aqui mais uma ilustraçãozinha para a gente entender esse tecido ósseo compacto. Tem um canal de Havers, né, por onde passa esse vaso sanguíneo longitudinal. E se a gente for olhar como acontece a deposição ao redor do vaso sanguíneo, no canal de Havers, ele é depositado em camadas. E aí os osteoblastos vão ficando presos, eu vou tendo a presença, né, dos osteócitos também em camadas, seguindo esse comportamento de como essa matriz óssea foi produzida, tá? Agora a gente precisa falar um pouquinho sobre a formação dos ossos. Como que os ossos são formados durante a nossa fase embrionária, nossa fase ali de feto, na barriga da nossa mãe. Os ossos podem ser formados de duas maneiras. A gente tem o processo chamado de ossificação intramembranosa e ossificação endocondral, tá? Normalmente, o processo de ossificação intramembranosa vai acontecer nos ossos que são chatos, que são finos. E o processo de formação óssea endocondral vai acontecer nos ossos longos, como é o caso do fêmur, da tíbia, do húmero, tá? Então vamos entender como esses dois processos acontecem. A formação intramembranosa é a formação do tecido ósseo a partir de um tecido conjuntivo que está presente no embrião, que é chamado de mesênquima. Essas células do mesênquima começam a se organizar, tá? Começam a expressar proteínas relacionadas às células ósseas. Então, eles vão começar a depositar aqui colágeno do tipo 1, vão começar a depositar osteocalcina, osteopontina, proteínas ósseas. E aí, a gente vai começar a ter uma mineralização óssea de dentro para fora, tá? Vai se formando um nódulo ósseo, esse nódulo ósseo vai expandindo, vai crescendo, e eu formo o tecido ósseo, né? O osso que eu pretendo formar. Na ossificação endocondral, o processo é um pouco diferente. Primeiro eu formo um molde de cartilagem com o formato do osso que eu quero gerar. Então, isso aqui, por exemplo, é um molde de cartilagem do fêmur, tá? E aos poucos, esse molde de cartilagem, a cartilagem vai sofrendo uma expansão, ela vai hipertrofiando e vai sendo substituída por osso de fato com a chegada dos vasos sanguíneos. Então, a diferença da intramembranosa para o endocondral é que o endocondral eu tenho um molde de cartilagem sendo feito antes, tá? Que vai dar suporte para o desenvolvimento do osso. Então, está aqui agora com mais detalhes a ossificação intramembranosa. Um grupinho de células se diferencia lá no tecido do embrião, no tecido conjuntivo do embrião, chamado de mesênquima. Eles começam a depositar uma matriz osteoide, essa matriz osteoide se mineraliza, torna então uma matriz óssea mineralizada, né, dura, e essas células continuam, essas células agora são osteoblastos, né, continuam a depositar matriz óssea.
E aí eu tenho a chegada dos vasos sanguíneos, tá? Os vasos sanguíneos vão trazer consigo mais células osteoprogenitoras e vão trazer também os osteoclastos. Esses osteoclastos vão chegar e trabalhar para abrir esses buracos, essa cavidade dentro do osso, abrir o espaço para a medula óssea. Então, os osteoclastos são super importantes para abrir o espaço para que as células do sangue consigam ocupar essa medula óssea depois, tá? Para que eu tenha tecido hematopoético aqui dentro. Beleza? Aí eu tenho a formação total do osso após esses eventos. Então, aqui na ossificação intramembranosa, um grupinho de células se agrupa, né? A gente está mostrando mais ou menos aqui, tá? Para a esquerda eu tenho o tecido conjuntivo. Aqui nessa linha eu tenho os osteoblastos, já com a cara retangularzinha, quadradinha. Então, eles já estão produzindo a matriz óssea, que está aqui na direita. Enquanto que na ossificação endocondral a gente vai ter a formação de um molde de cartilagem primeiro. Então, o primeiro evento que acontece é que esse mesênquima, esse tecido conjuntivo, vai então formar um molde de cartilagem, tá? Então, tem aqui a formação do molde de cartilagem. Esse molde de cartilagem ele vai sofrer uma ossificação bem no meio dele, que a gente diz que é a formação de um colar ósseo, tá? Então, esse primeiro momento aqui da ossificação endocondral, na verdade, está acontecendo uma ossificação intramembranosa dessas células do colar ósseo. Elas, por conta da chegada dos vasos sanguíneos próximo desse molde de cartilagem, então não estão penetrando, tá? O vaso sanguíneo está passando perto, é um sinal para que essas células do meio do molde de cartilagem se tornem osso, se tornem células ósseas. Então elas começam a produzir um osso aqui ao redor, né, desse meio do molde de cartilagem. Depois que esse colar ósseo é formado, as células da cartilagem elas vão se hipertrofiando. Isso quer dizer que elas aumentam de tamanho. Então pensa comigo, a célula que está lá no meio do molde de cartilagem começa a se expandir. Isso vai fazer com que todo o molde se expanda também. Então isso vai fazer com que o molde cresça, né? Para dar formato, para dar o tamanho do osso que ele tem que ter quando esse indivíduo for nascer. Então começa uma onda de hipertrofia da cartilagem, que começa do meio e vai em direção às pontas desse osso, tá? Conforme essas células vão sofrendo hipertrofia, depois que elas hipertrofiam, elas morrem, as células da cartilagem, os condrócitos, tá? Nesse momento, eu vou ter a chegada do vaso sanguíneo que vai penetrar esse colar ósseo e vai se ramificar aqui dentro do osso. Esse vaso sanguíneo é super importante, porque, de novo, ele vai trazer células osteoprogenitoras e vai trazer também os osteoclastos, para começar a remodelar esse osso aqui, começar a abrir espaço dentro dele, tá? Porque mais para frente ele vai ter que abrigar o tecido hematopoético, né? Vai ter que acontecer a produção das células do sangue ali, tá? Então, com a chegada desse vaso sanguíneo, o tecido cartilaginoso que foi morrendo vai sendo substituído pelo tecido ósseo. E aí a gente tem essa onda de ossificação acontecendo do meio do osso em direção às extremidades. Então esse primeiro ponto aqui, o meio do osso, ponto da diáfise, a gente chama de primeiro ponto de ossificação, o primeiro sítio de ossificação, tá? Mas a gente vai ter também o segundo sítio de ossificação, que são nas epífises. Então também vou ter um vaso sanguíneo que vai penetrar esse molde de cartilagem e lá no meio a cartilagem vai começar a hipertrofiar, depois essa cartilagem vai morrer, as células vão morrer depois de terem hipertrofiado, e aí essa cartilagem vai ser substituída por tecido ósseo, tá? As células ósseas chegam junto com os vasos sanguíneos, começam a produzir o osso ali no lugar, ok? Percebam o seguinte, quando o indivíduo nasce, ele não nasce com o osso inteiro mineralizado, tá? Ele vai nascer com uma camada de cartilagem ainda presente. Então, quando ele nascer, eu vou ter a presença de um disco de cartilagem para permitir que ele cresça depois, né? Se a gente comparar o tamanho de uma criança e o tamanho de um jovem, um adolescente que já passou pela puberdade, a gente vai ver que ele é muito maior, né? Ele teve seus ossos alongados. Então, existe no osso esse disco, aqui onde eu estou marcando para vocês,
que é o disco epifisário. Então, um disco que está presente na epífise, que é formado por cartilagem, e essa cartilagem só vai terminar de ser substituída por osso quando esse indivíduo passar pela puberdade. Então, uma das maneiras da gente saber se a pessoa vai crescer mais ou não é justamente tirar um raio-x e olhar para ver se existe ainda disco epifisário lá ou não, se existe a cartilagem ou não. Se existe cartilagem, dá para ele crescer. Se não tem mais cartilagem, já era, chegou no máximo da altura dele e dali ele não passa, tá? Então, se a gente for olhar num corte histológico os detalhes dessa região aqui do disco epifisário, a gente vai ver várias zonas diferentes. Então, de baixo para cima, eu tenho aqui osso, né, que está em um rosinha marcado, e o que está em roxo é uma cartilagem calcificada, é uma cartilagem endurecida. Então, depois que o condrócito hipertrofiou e morreu, quando ele morre, ele libera cálcio, e o cálcio gruda na parede ali que está em volta da cartilagem. Então, acaba formando uma cartilagem calcificada, tá? Mas que vai ser substituída por osso no final das contas. Então, eu tenho a primeira zona é justamente essa zona de reabsorção. O que quer dizer? Que aonde eu tenho cartilagem calcificada está sendo degradado pelos osteoclastos e ao mesmo tempo o osteoblasto está chegando ali e depositando o osso no lugar. Então estou absorvendo, né, reabsorvendo cartilagem calcificada, tirando essa cartilagem calcificada e colocando o osso no lugar, fazendo então com que esse osso, né, se expanda e eu tenho um tecido mais duro do que a cartilagem calcificada. A zona de cima é justamente a zona de cartilagem calcificada, que vai ser reabsorvida. Se a gente subir mais um pouco, a gente começa a ver uma cartilagem que possui seus condrócitos hipertrofiados. Então, os condrócitos ficam grandes, né? Ficam volumosos. E estão já quase morrendo, já estão em processo de morte. Se a gente subir mais um pouco, a gente vê os condrócitos todos empilhadinhos, um em cima do outro. É a zona de proliferação, onde esses condrócitos estão se multiplicando. E mais para cima, eu tenho a zona de cartilagem simplesmente. Zona de cartilagem em repouso, que está meio que esperando, né, servindo de reserva, para virar osso depois, para expandir mais esse osso, tá, durante a puberdade, né? Então é como se fosse uma onda de ossificação que começa de baixo e vai para cima. Começa daqui de baixo e vai até o fim do disco epifisário, alongando essa epífise, alongando o osso. Então está aqui numa outra imagem, a gente mostrando essas zonas. Zona de ossificação, onde eu já tenho osso. Zona da cartilagem calcificada, então aqui já tenho vários desses buracos vazios, porque a célula já morreu, tá? Zona de cartilagem hipertrófica, onde esse condrócito está grande, está inchado. Repara a diferença do condrócito lá de cima da zona de cartilagem em repouso para esse condrócito aqui da zona hipertrofiada. O condrócito é muito maior, tá? A gente tem a zona de proliferação, onde eu tenho vários condrócitos empilhadinhos, porque eles estão se dividindo. E o mais superior possível é a zona de cartilagem em repouso, né, que está servindo ali como uma reserva para esse osso expandir depois, tá? Aqui mais uma imagem mostrando essas diferentes zonas: zona calcificada, zona hipertrófica, zona de maturação, zona proliferativa e zona de repouso. Então tá lá meu disco epifisário, na epífise dos ossos, né? Se essa pessoa ainda tem tempo para crescer, ainda vai crescer, eu vou ver a presença dessa linha, dessa cartilagem aqui na epífise, tá? Se a ossificação já tiver terminado, se ela já tiver passado a puberdade, vai ser tudo osso. Não vou ter presença de cartilagem aqui no meio. Então, os nossos ossos, eles podem crescer de duas maneiras, né? Eles podem crescer em extensão, quando a gente está falando desse processo, né, de alongamento dos ossos. Então, isso só vai acontecer durante a puberdade, tá? Depois que terminou de ossificar esse disco epifisário, não acontece mais. Mas o osso ainda pode crescer a partir da superfície, lá do periósteo. Então, ele pode engrossar. O osso consegue engrossar, mas ele não consegue mais crescer longitudinalmente. Tá? Não consegue ficar mais longo. E por fim, a gente precisa falar do reparo de fraturas. Então, quando eu tenho um osso íntegro e sofro um acidente, né, esse osso sofre alguma fratura, é quebrado, quando ele é quebrado eu vou romper vários vasos sanguíneos aqui, porque o osso é um tecido muito vascularizado, né?
Então, vou ter primeiro a formação de uma hemorragia, a formação de um coágulo, né, a partir dessa hemorragia, a partir desse sangramento que aconteceu. Então, parte da matriz é destruída pelas forças físicas ali que fizeram a fratura acontecer. Vou ter morte celular, enfim, vou ter perda de células aqui nessa região. O colágeno vai ser formado, o coágulo vai ser formado, tá? E pelas plaquetas, né, pela fibrina que está presente no sangue. A gente vai ver com mais detalhes isso numa próxima aula, como acontece esse processo de formação de coágulo. Depois de feito, esse coágulo vai ter que ser desfeito para abrir espaço para as células ósseas a remontarem esse osso, né, essa fração do osso que foi perdida. Então, primeiro vão vir células do sangue, chamadas de macrófagos, que são células que vão engolindo partículas, engolindo e digerindo certos pedaços desse coágulo. Então, esse coágulo vai sendo degradado e as células do periósteo e do endósteo, então, célula do periósteo é a camada de tecido conjuntivo denso que reveste o osso por fora. Endósteo são as células ósseas que estão ocupando a superfície de dentro do osso. Nesses dois lugares eu tenho as células osteoprogenitoras. Então essas células osteoprogenitoras vão começar a se dividir e migrar aqui para a região do calo. E vão fazer, na verdade, realizar os dois processos de ossificação. Tanto a ossificação intramembranosa quanto a ossificação endocondral vão acontecer ao mesmo tempo, tá? Então eu tenho regiões onde eu vou formar osso direto e eu tenho regiões onde eu vou formar uma cartilagem antes. E depois essa cartilagem vai sendo substituída, né, pelo osso, pelo tecido ósseo de fato, tá? Então aqui a gente tem esse exemplo onde eu já tenho, ó, tecido ósseo formando uma ponte, né, ligando essas duas pontas que foram quebradas e no meio cartilagem, que ainda vai ser substituída por osso. Conforme esse osso vai se recuperando e começa a sofrer as forças físicas naturais, né, da pessoa colocar o peso em cima, começar a caminhar um pouquinho, isso vai remodelando esse osso. Então vai chamando os osteoclastos para absorver esse osso desnecessário, né, vamos dizer assim, que está no meio da passagem aqui, no meio do canal medular, e os osteoblastos vão depositando então osso maduro, tá? Que é o osso mais reforçado, para unir essas duas pontas. E aí no final eu tenho o meu osso compacto formado ali de novo na região cortical. Tenho o meu osso íntegro e forte. Essa foi a aula sobre tecido ósseo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.